negócio... Conta o negócio do Mano só. Não, o Mano foi o seguinte, né? O Mano nunca casou comigo, na verdade, né? Porque o repórter, ele em coletivo, ele vive esse dilema também, né? Às vezes tu quer fazer uma pergunta em relação a algo tático, alguma coisa mais de escolhas, enfim, e daqui a pouco não é o que o cara quer ouvir do outro lado do rádio, né? Sim. O cara quer que tu vá pra coletiva e saia na mão com o técnico, né? O Inter perdeu, tem que sair na mão. Ah, tu tá falando da audiência. Sim, das lives. Aí Tá. tu vai pegando os comentários das lives e tal. E o Inter tava num período muito ruim, né, com o Mano. Claro, vinha ganhando alguns jogos, mas tava jogando mal, aquela coisa toda. E a coletiva vai, a coletiva vem, né? Às vezes tu tem que ir preparado com uma pergunta já, né? Mas como a gente é de um veículo mais identificado, geralmente as rádios fazem perguntas antes, né? Sim. Então tu tem que ter, né, alguma coisa na manga. E naquele momento eu fui pra coletiva da derrota, do empate do Inter contra o Palmeiras, que foi justamente o último jogo do Mano. Só que naquele momento não era o último jogo. O Mano não tinha nenhum risco de demissão naquele momento. E aí saiu uma estatística de que o Inter era o terceiro pior ataque do brasileiro, que o Inter não chutava gol, e eu achei aquilo interessante. Porque eu também achava que o problema do Inter naquele momento era ofensivo, né? Que o Mano monta boas defesas e tal, mas não estava conseguindo fazer gols. O Valência tinha acabado de estrear e tava naquela coisa, né? Não, e ele estreia numa posição errada também, tinha toda aquela treta treta lá contra o Fluminense. E o único jogador do ano que tava fazendo gol, o Mano foi lá. Ele botou Tirou no o Pedro banco. Henrique, essas coisas todas. Beleza. Aí eu fiz a pergunta, né? Mano, isso e aquilo, o teu time é o terceiro pior ataque do campeonato, não faz gols, né? Qual meia-culpa você faz? Você concorda que esse é o principal problema do Inter? E ele me deu uma pancada. Falando, eu nunca me omiti de trazer as minhas responsabilidades, mas o que eu não considero legal ou honesto é repórter fazer campanha para outro treinador. Isso eu considero uma canalice. Falou E isso, aí eu velho. peguei pra mim porque eu sabia Canalha, que seria pra mim, porque senão eu não teria falado isso na minha resposta, teria falado pra qualquer outro. Só que o Mano, e eu acho que vai um equívoco dele, né? Porque o Mano, ele é um cara que teve o trabalho dos sonhos no Inter. Ele teve uma pré-temporada, ele trabalhou no Rio Grande do Sul com a imprensa que ele tem um acesso, né? Ele tem uma relação com alguns jornalistas e muitas vezes em treinamento ele ia lá no cercado da imprensa conversar, trocar ideia e tal. Então ele tinha, né, um acesso, vamos dizer assim, se ele quisesse conversar e trocar uma ideia do que é correto, do que não é. E ele não fez isso. E depois também, né, enfim, fui atrás, perguntar qual era a campanha que eu tinha feito e justamente, né, eu no meu canal muitas vezes fiz críticas ao Mano Menezes, mas nunca ponderando um treinador para vir no lugar dele. Coisas que outros colegas já fizeram muitas vezes, inclusive com o nome do Mano. Quantas vezes fizeram campanha pro Mano treinar Inter? Denúncia! Já aconteceu. Pô, Luiz Carlos Vinck, vários, né, treinadores aqui do Rio Grande do Sul são indicados para Inter e Grêmio a todo momento. Mas enfim, se atrelou isso porque pela primeira passagem do Kudê eu tive uma boa relação com ele. Teve um dado momento da passagem do Kudê onde as coletivas eram virtuais. Então, teve um jogo que ele perdeu, né, pro Fluminense, se não estou enganado, lá no Maracanã. E eu fiz uma pergunta, ele gostou, enfim, e ele me procurou depois e disse o seguinte, pô, eu gosto das tuas perguntas e tal, eu acho que eu não tô conseguindo me comunicar bem em relação ao que eu penso como sistema de jogo, né, minhas ideias de futebol, porque eu tô apanhando demais da imprensa. E aí ele queria dar uma exclusiva pra mim, naquele dia. Caralho, eu fiz todo véio. o processo, né, com o clube, né, não caiu tão legal, né, com o executivo de futebol na época, que acho que eu tava passando por cima dele. Me ligou com uma mensagem bem desaforada. Quem era o executivo? Que tá aí.